Então é o seguinte, boa noite a todos, né? Com grande prazer que estamos iniciando essa live de hoje. E essa live nossa, hoje nós vamos tratar sobre um livro que nós já fizemos a leitura um tempo atrás, que é o livro denominado A Estratégia do Oceano Azul, né? É um livro dos dois autores, né? Do Sean Kim e da René Malbigorn. E é um livro clássico, né? Para todo mundo aí que está envolvido na questão da gestão, né? Para a gente desenvolver sobre esse tema, galera, nós convidamos aí o nosso amigo e consultor do Sebrae, o Eric Dariori. É um grande prazer que ele aceitou o convite. E a gente vai estar aqui, esses minutos aí, esses 50, 60 minutos, trabalhando sobre os principais pontos do livro e as principais reflexões que a gente pode trazer para as nossas empresas, para as nossas vidas em termos de estratégia e de gestão. E esse tema, antes de passar a palavra para o Eric, é um tema muito pertinente. A tratativa desse livro, que é a Estratégia do Oceano Azul e a análise do comercial de modo geral, porque nós estamos vindo de um contexto que já tinha uma grande concorrência concentrada, estamos vindo de um período de pandemia que houve uma grande concorrência também do meio digital, e também nós estamos passando para o próximo ano, 2021, com uma tendência de uma grande retração de consumo em decorrência de toda essa crise econômica que discorreu em decorrência da pandemia. Então, nós temos aí à nossa frente grandes desafios para as nossas empresas e nós precisamos parar e analisar as estratégias para sempre tomar as melhores decisões. Por isso que nós decidimos esse tema. E lembrando a todos que, ao final dessa live, nós vamos sortear um exemplar do livro, né, tema da nossa live. Nós vamos sortear esse lindo livro aqui, né, A Estratégia do Oceano Azul. Beleza? Então é o seguinte, passamos a palavra aí para nosso amigo Eric Dariori, para se apresentar e falar também suas considerações iniciais. Bacana demais. Primeiro aí, boa noite a todos, boa noite aí, Thiago, boa noite, pessoal que está aí já nos assistindo. Eu já vou perguntar para o pessoal aí se está me ouvindo bem, já manda aí um joinha aí, se estão me ouvindo bacana, se a galera está me ouvindo bem aí, o pessoal que está entrando, aí o Túlio, a galera aí, ó, o Reinan, então todo mundo me ouvindo aí, Reinan, me ouvindo bem, galera, grande B. Gomes. Esse cara aí é o cara do Oceano Azul, ó. É, Então, é isso já aí, vai ó. classificando, né? O Túlio também, ó. O Túlio também explorando o Oceano Azul, lá em Januária. B. Gomes explorando o Oceano Azul aqui em Montes Claros. Galera Ó, fantástica aí já entrando. ó. Isso é muito Pode ficar à bom. vontade, pessoal. Se tiver qualquer falha na transmissão, alguma questão, vocês podem ir nos apontando aí ao longo aí da live e pode fazer suas perguntas e comentários. Isso, vai entrando a galera bacana. Pessoal, depois aí já compartilha, pega o aviãozinho aí, já manda pra galera aí para assistir, porque o tema da live de hoje é muito importante, tanto para empreendedor quanto para quem não tem empresa, né? Tanto para empresário, para quem não tem empresa, mas que busca diferenciação. Eu agradecer o convite do Thiago, espero poder contribuir aqui com algumas coisas, né, que a gente vivencia dentro do Sebrae. E é bom colocar o tema aí, Thiago, no tópico aí fixo, tá? Coloca o tópico fixo aí, o tema é Oceano Azul, galera aí perguntando. O Gilberto, Oceano Azul, Oceano Vermelho, como se diferenciar aí dentro do mercado, como inovar. Eu sou o Eric, tá? Sou consultor hoje de finanças e inovação dentro do Sebrae Minas e estamos aí nessa noite aí, nessa horinha aí que a gente vai estar conversar um pouco sobre isso. Tá? Fiz algumas anotações aqui, Thiago, para não perder a linha Sim, de raciocínio aqui, né? Então, pode ficar à à vontade. medida que a gente vai conversando aí, vou trazendo alguns insights que eu coloquei aqui que eu acredito que são muito importantes. E até para a gente começar, esse livro ele marcou muito para mim, inclusive eu tenho ele aqui, ó, na minha pequena biblioteca. Eu tenho essa versão aqui, né, mais antiga. Esse livro marcou muito para mim porque faz a gente repensar muito das nossas atitudes, porque hoje assim o que a gente mais vê é as pessoas querendo fazer igual, tá? Então assim, tá todo mundo ali
fazendo o mesmo, mais do mesmo. Então, assim, quando a gente observa livros como esse, faz a gente repensar as nossas atitudes, tá? E a gente buscar essa diferenciação. O livro A Estratégia do Oceano Azul, ele é um livro antigo, né? Deve ter mais de 10 anos aí, que ele está foi lançado, e é um livro que faz a gente refletir como pessoa física, mas também como pessoa jurídica, a forma como a gente se apresenta no mercado. Né? Então, é um livro focado nessa estratégia aí de diferenciação. Tá? E aí, assim, o principal objetivo assim, que eu acredito que esse livro traz, né, eu acho que é uma frase que tem dentro do livro que assim, a melhor forma de competir muitas vezes é deixar de competir. E aí vem a reflexão, né? Como assim? Total. Como assim? Como a melhor maneira de eu competir com o meu concorrente é parar de competir? Então, o livro ele já começa assim com essa reflexão de que Provocação, né? essa provocação que faz a gente refletir sobre muitas vezes a gente está tentando ali vencer o concorrente, tentando reduzir o preço que ele oferece, ou tentando ter mais qualidade do que ele, ou fazendo as coisas sempre pensando em derrotá-lo, quando o livro nos faz refletir de que a melhor maneira talvez é você parar de competir e buscar novos caminhos inexplorados. Olha que legal. Então, será se assim a gente pensar hoje nós como pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, empreendedores, empresários que podem estar nos assistindo, como a gente pode parar de tentar ficar visualizando só maneiras de derrotar o nosso concorrente e pensar em buscar mercados inexplorados? Bacana essa reflexão, não é, Thiago? Total, muito, muito. Assim, a gente sempre tem que estar procurando essa diferenciação, né? Porque é aquela mesma questão, que a gente vai explorar isso. Mas, por exemplo, dentro de um supermercado ou de uma mercearia, você tem um produto semelhante, que é um produto industrializado semelhante. Mas o que faz o consumidor comprar um produto em um estabelecimento em detrimento do outro? E é essas questões que a gente precisa sempre estar analisando. Mas para a gente adentrar, como que a gente vai dividir a nossa live? Primeiramente, nós vamos fazer aqui uma breve apresentação do conceito geral do livro, vamos explicar o que seria a estratégia do Oceano Azul, depois explicar o que seria o Oceano Vermelho, fazer essa contextualização, e depois nós vamos passar para algumas perguntas que vão trazer reflexões para o nosso dia a dia em nossas empresas, ou também, conforme o Eric colocou, para aquelas pessoas que ainda não empreendem, mas que têm o desejo de empreender. Então, fica também essa reflexão. Então, a primeira pergunta, o primeiro contexto, na verdade, seria o seguinte, Eric, o que é considerado uma estratégia do Oceano Azul? O que seria o Oceano Azul em si? Bom, o Oceano Azul é um mercado que ele ainda é pouco ou não explorado. Então, pensa aí, o livro ele traz essa reflexão da seguinte forma: nós temos dois oceanos, nós temos um oceano vermelho e um oceano azul. A ideia do oceano vermelho é um mercado extremamente competitivo, um mercado extremamente intenso. O vermelho é da ideia do sangue. Né? Então, nesse mercado se disputa muito, existe uma disputa muito intensa por qualquer que seja o motivo, né? Por preço, por tecnologia. Então, existe um mercado que ele é muito concorrido. Tá? Então, esse é um mercado dominado ali por tubarões, né? Eu acho que ele traz um pouco dessas reflexões assim, em que você está sempre um tentando comer o outro, né? A verdade é essa. E aí nós Exato. temos o mercado, a análise de um mercado como se fosse um oceano azul, onde não existe concorrência ou a concorrência é muito pouca. Então, é a reflexão dentro do empreendedorismo de que existe sempre mercado, um mercado que é vermelho, que é um sangrento, que é um mercado altamente competitivo, e um mercado que é inexplorado, ou pouco explorado, que pode ser a válvula de escape ali para o empreendedor sair do mercado sangrento, onde ele não consegue lucrar, onde ele não consegue aumentar suas vendas, onde ele não consegue fidelizar o cliente, e aí ele para e fala assim, não,
em vez de eu ficar tentando simplesmente só combater esse meu concorrente aqui, diminuindo o preço, ou trazendo alguma tecnologia mais barata, essas coisas, isso pode me custar muito dinheiro. Então, eu vou pensar em como eu posso ir para esse oceano azul e inovar e fazer diferente. Então, é o que o livro traz nessa reflexão aí de oceanos, né? Oceanos vermelhos e azuis, tá? É Exato, mais ou exato. menos isso, não é, Thiago? Exatamente. Então, a ideia do Oceano Azul é você trazer uma ideia inovadora, né? Uma ideia que ainda não se apresentou da melhor forma e que você vai trazer ali para conquistar novos mercados, né? E aí, a questão para a gente trazer um pouco para nossa prática seria o seguinte: por exemplo, se a gente for dizer hoje um oceano azul que a gente pode observar no mercado, Eric, você poderia dizer algum mercado, alguma atividade que você vê que a pessoa tem um oceano azul? Ou melhor, você também pode dizer alguma atividade que no passado foi oceano azul e hoje não é mais? Você vê alguma assim em mente? Com certeza, a galera aqui, toda aqui deve lembrar de oceanos que foram no início azuis e depois viraram vermelhos. Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui na nossa cidade, por exemplo, mas aconteceu no Brasil todo, mas a galera deve lembrar das paletas mexicanas. As Sim. paletas mexicanas, no início, quem é que lembra das paletas mexicanas? Manda um eu aí no chatzinho aí. Normalmente a gente não está vendo mais paletas mexicanas, né? Por quê? Porque virou um oceano vermelho. No início, era um grande oceano azul. Então, por que era um oceano azul? Era uma novidade, poucas pessoas conheciam, é, isso estava se tornando falado na mídia, né? Bastante Sim. falado, as paletas e tudo mais. E aí, de repente, todo mundo começou a abrir uma empresa de paleta mexicana. E aí, o que era um oceano azul, pouco explorado ou não explorado, virou um oceano extremamente sangrento, onde as empresas passaram a ter que diminuir as margens de lucro, diminuir o seu preço para competir no mercado. E aí, vai sobrar poucas ali, né? Então, no Oceano Vermelho, ele sobra poucos, né? Sobra quem tem mais, talvez, recurso, quem consegue sustentar mais por mais tempo a sua empresa, um capital de giro, e outras vão morrer. Empreendedores que muitas vezes estavam despreparados, que entraram no mercado simplesmente porque achavam que aquilo ali era uma grande oportunidade, o que eles fizeram? Eles foram morrendo. Então nós temos vários exemplos disso aí, nós temos exemplos de hamburguerias, né? Nós temos Tá. exemplo de clínicas, enfim, coisas que a gente visualiza que inicialmente parece ser um oceano azul, né? E na medida do que vai passando o tempo, isso pode se tornar sim um oceano Um vermelho. É oceano por vermelho. isso que a gente traz essa questão da diferenciação constante, né? Que é fundamental. Exato. E aí, Eric, falando um pouco do livro, no livro tem lá na página 36 que traz lá a matriz, né, da ferramenta de análise sobre como você criar ou manter esse oceano azul. E lá traz um quadrante, né, clássico, que é o eliminar, o elevar, o reduzir e o criar, né? Que a gente precisa sempre estar analisando o que é que eu preciso estar eliminando na minha empresa, no meu negócio, o que é que eu preciso levar, potencializar o que eu tenho ali de importante, o que eu preciso talvez reduzir e o que eu preciso estar criando. Então, na empresa, você sempre tem que fazer essa análise para você melhorar aquele oceano. Talvez se você estiver no oceano vermelho, você atenuar isso e criar uma diferenciação. Ou se você estiver de fato no oceano azul, você manter esse oceano azul por mais tempo. A análise seria essa mesma? Como que, de forma prática, se poderia apresentar e talvez você também quiser contextualizar com o exemplo prático que aparece no livro do Circo de Solé, né, que fala sobre como que ele usou essa ferramenta. Então, Thiago, assim, essa questão do livro, né, da matriz, ela é a matriz que o livro traz, ela é muito bacana realmente para o empreendedor, para qualquer pessoa aí visualizar como que ela pode encontrar o seu oceano azul. Mas eu gosto de simplificar um pouco mais, que assim, a gente tem que estar sempre pensando nessa questão da inovação. O que é inovar primeiro, tá? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, inovar, inovar. Todo mundo ouve,
sobre eu preciso inovar, eu preciso inovar, eu preciso inovar. E aí, mas o que é a tal da inovação? O que é inovar? Não é? Então, assim, a gente precisa partir do pressuposto de que eu inovando é observando o que provavelmente os meus clientes, os meus concorrentes, né, o que os meus clientes estão querendo e o que os meus concorrentes talvez não estão fazendo ou estão fazendo de uma forma ruim. Então, não necessariamente as pessoas pensam que inovação é só você criar uma tecnologia nova. Ah, eu tenho que criar um iPhone para eu inovar, e não é assim. A inovação, ela pode ser, e o livro ele traz muito isso, a inovação pode ser feita em valor. Né? O que é uma inovação em valor? É quando você busca entender, por exemplo, o que o seu cliente precisa, entender as suas dores e satisfazer as suas dores que talvez não estão sendo satisfeitas por outras pessoas. Problemas que não foram resolvidos por outras pessoas e por outras empresas. Às vezes, uma inovação ela é muito simples. Ela é uma forma de atender. Por exemplo, às vezes no meu mercado, as empresas que atuam no meu mercado, elas não atendem bem pela internet. Elas não têm uma boa presença no digital. Elas não têm um site, um e-commerce. Às vezes ela não tem um produto novo, um produto diferente, é sempre os mesmos produtos. Então, quando eu passo a visualizar os meus concorrentes e aquilo que os meus clientes estão reclamando, e uma ótima forma de fazer isso é você ir lá no Google, por exemplo. Hoje tem o Google, né? Tem esses sites. Hoje, por exemplo, quem é do ramo de alimentação, vai lá no iFood, visualiza os concorrentes lá e vê lá os pontos de reclamação dos clientes. E aí eu consigo visualizar quais são as dificuldades do meu concorrente, por exemplo, para eu inovar. Isso é inovar. Entendeu? Uma dica Então, assim, simples, né? uma dica simples. Eu vou lá no Google Meu Negócio, por exemplo. E aí eu vejo os meus concorrentes, pesquiso os meus concorrentes lá. E eu vejo as reclamações que os clientes trazem dos meus concorrentes, por exemplo. Ou até mesmo as reclamações que os clientes trazem sobre mim. Tá? Então, uma forma de inovar é justamente ver qual é a necessidade do cliente. Qual é a necessidade do cliente? Eu tenho que visualizar, conversar com ele, entender o que ele precisa, entender as suas dores, entender o que ele está buscando de necessidade, seja diretamente comigo ou com outra empresa do mercado, e atender essa necessidade dele da melhor maneira possível. Isso é inovar em valor, não é só eu lançar uma tecnologia nova. Certo? Então, essa é o primeiro entendimento que o empreendedor tem. Ele buscar um oceano, deve ter, ele buscar um oceano azul, é ele explorar o que possivelmente o seu cliente quer e o seu concorrente não faz da melhor forma possível. Tá? Então, o caso do Circo de Soleil, que o livro traz muito, é muito bacana nesse sentido. Por quê? O Circo de Soleil, ele gerou essa inovação. O que o Circo de Soleil, o fundador do Circo de Soleil percebeu? Ele percebeu o seguinte, olha, todo mundo, o Oceano Vermelho aqui é um Oceano Vermelho de circos. O que está acontecendo nesses circos tradicionais? Está acontecendo o seguinte, as pessoas estão cansadas, olha para você ver a percepção do cliente, olha, eu estou visualizando a percepção do cliente. Então, olha a importância desse empreendedor visualizando o que eu estou dando de dica aqui, né? Exemplo simples. Então, assim, o empreendedor ele visualizou o quê? A percepção do cliente. Então, na época, não tinha Google Meu Negócio nem nada. Hoje facilita para todos vocês aqui. Ele tinha que ouvir os clientes, ele tinha que perceber que os clientes não queriam mais espetáculos com animais. É um exemplo. Né? Então, os clientes já estavam cansados de espetáculos com animais. E aí ele pensou assim, eu vou criar o meu circo, né? Porque ele nem chama de circo, não é nem basicamente um circo, né? Que é um show, é um teatro, né? Muito mais para isso. Sem isso, porque o meu cliente não está gostando mais disso. Aí uma outra coisa que ele percebeu foi o seguinte, cada dia mais, os circos, eles tinham que pagar mais caro para trazer pessoas protagonistas no mercado. Então, era o palhaço mais caro, era o artista mais caro, e isso diminuiria a margem de lucro dos circos, né? Então, qual que foi a sacada do fundador do Circo de Soleil? Ele pensou assim, cara, eu vou ficar fazendo isso a vida toda, eu não vou ter lucro nunca.
Por quê? Porque está todo mundo disputando aquele profissional ali. Ele vai aumentar o preço dele e eu vou ter que cobrir esse preço se eu quiser atrair gente. E eu não quero isso. Eu quero ir para um mercado inexplorado. Então ele pensou em artistas e treinar esses artistas locais e tudo mais para dar um espetáculo. E aí ele foi pensando em outras coisas também que não eram satisfeitas pelo público. Por exemplo, as cadeiras, né, a forma de visualizar o espetáculo. Tudo isso ele percebeu que era um ponto deficitário e aí ele usou a matriz, né, assim, a matriz é trazida pelos autores, né? Mas ele fez a análise dele e falou assim, o que eu vou diferenciar, vou buscar um oceano azul. E assim fez várias outras empresas. Né? A gente teve exemplos, né, de empresas maiores que a gente vê aí no mercado, como, por exemplo, a Apple. Vamos trazer o exemplo da Apple. Mais do que uma inovação tecnológica, a Apple é uma inovação em valor. Ela visualizou o quê? Que o cliente dela tinha necessidades específicas que não estavam sendo atendidas por outros empreendedores. E aí ele visualizou e falou assim, nossa, eu vou criar um produto assim, assim, assado, que não é o mais barato, mas que satisfaz, olha que legal, não é porque é o mais barato, mas ele satisfaz necessidades dos clientes, tá? Então, é óbvio que ela fez pesquisas, ela visualizou, ela entendeu a demanda e criou um produto. Que poderia dar errado? Poderia. E aí que fica a ideia, né? Não vai ser sempre que você vai inovar que você vai acertar. Então, poderia inovar, poderia criar um produto, como criou alguns que não funcionaram, mas criou o iPhone, que deu super certo. E assim foram várias outras empresas, Uber, Airbnb, várias outras empresas que inovaram, iFood, que inovaram e trouxeram essa percepção de que existe uma necessidade reprimida que eu posso atender, eu posso me diferenciar, eu posso ir por esse caminho do Oceano Azul. Exato. E conforme você disse, você citou aí grandes empresas que descobriram grandes oceanos azuis, mas não necessariamente esse oceano azul é descoberto como um produto novo, mas uma forma de atendimento novo, né? Algo ali que traz algo mais confortável para o cliente procurar o produto a ser oferecido, né? Então, muitas vezes algo simples é inovador, né? Não necessariamente um produto novo. E dentro desse contexto aí, a gente abordou muito sobre a questão do Oceano Azul, né? Que a gente sabe que é o que todo mundo procura, que é algo diferenciado, mas também a gente tem que conviver com o que está mais próximo da gente, que na grande maioria das vezes que a gente está observando é o Oceano Vermelho. Esse mercado que nós observamos que está aqui ao nosso lado, né? E uma das características do Oceano Vermelho, que o Oceano Vermelho já existe uma demanda. Quando você cria um oceano azul ou procura um o oceano azul você tem que criar uma demanda. Você tem que procurar ali os consumidores para oferecer e criar esse universo. Já o oceano vermelho você já tem uma demanda, já tem um mercado consumidor. E aí eu lhe pergunto, como fazer para a gente, dentro de um oceano vermelho, identificar essa demanda e conquistar e fidelizar essa demanda existente dentro do oceano vermelho, de um modo geral? Bom, não tem jeito, né? Se eu estou dentro de um oceano vermelho, eu estou dentro do mercado sangrento, eu estou dentro do mercado competitivo. E eu vou dar um exemplo da minha vivência, porque eu fui consultor comercial da área de GLP. Tá? Então, a área de GLP vocês conhecem, é uma área de combustível, de gás, e é um produto extremamente comum. Não é? Então, assim, que diferenciação você vê em um produto tipo gasolina ou botijão de gás? Né? Trabalhei nessa área comercial. Então, assim, o mercado é extremamente competitivo. Tá? E aí, como é que eu atuo dentro de um mercado extremamente competitivo? Eu tenho que, novamente, buscar pequenos oceanos azuis dentro desse mercado. Então, assim, vou dar um exemplo muito bacana que aconteceu com uma empresa que eu atendi, que eu atendia. A forma dele fidelizar os clientes, de ele sair de um oceano vermelho, ele pensou o seguinte, poxa, dificilmente eu vou conseguir aumentar a minha margem de lucro se eu continuar vendendo botijão de gás, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou vender um clube de benefícios. Olha aí, olha a ideia. Olha o Oceano Azul. E nesse clube de benefícios,
dos produtos desse clube de benefícios é o botijão de gás. Então, assim, a pessoa está pagando por um benefício que acesso lá, desconto em empresas, em supermercados, em farmácias e tudo mais. Ele paga uma mensalidade e aí ele ganha o gás. Entendeu? Então, é bacana quando você começa a explorar isso dentro do seu negócio. Né? Então, eu estou lá dentro de um oceano vermelho. E aí eu vejo que está todo mundo competindo ali por preço, por exemplo. Então, eu tenho que buscar um mercado inexplorado. Agora, um outro fator que é muito importante é o seguinte: para eu competir no mercado vermelho, eu tenho que ter uma gestão muito organizada também. Tá? Então, é aí que entra a figura do Thiago aí como um excelente contador, que é o entendimento dos meus impostos, é o entendimento aí de como eu posso contribuir, porque tem muito empreendedor, inclusive no mercado que eu atendi, esse mercado de gás, pagava imposto em duplicidade, né? Então isso é margem de lucro indo embora. Eu tenho que ter uma análise boa financeira da minha empresa para eu saber ter um controle de gasto, um controle de custo, saber quanto custa operacionalmente o meu negócio. Eu tenho que ter treinamentos em vendas para eu treinar a minha equipe para ela vender melhor, para negociar melhor. Eu tenho que estar... Enfim, essa gestão é fundamental para eu competir no mercado concorrido. E aí, se eu sou um empreendedor que eu entendo essa importância da inovação, eu estou sempre buscando inovar, né? Então, eu tenho a minha gestão organizada, e aí eu vou estar sempre buscando inovar, porque a inovação, eu falo que ela é temporária, né? A inovação é temporária. Então, você vê aí grandes empresas que elas saíram na frente, mas que não necessariamente isso significa que elas continuarão na frente o resto da vida. Então, elas podem ser, sim, ultrapassadas, não é? Por outras empresas. Então, tem que ser uma roda, né? Tem que ser um ciclo dinâmico da inovação, né? Nunca está acabado, né? exatamente. Então, existem... Hoje, Thiago, tudo é commodity. Entendeu? Exato. Tudo é commodity. E o que é uma commodity? Aquilo que é comum. Então, todo produto é uma commodity. Né? Porque você encontra esse produto em qualquer lugar. Hoje, com o avanço aí da tecnologia e tudo mais, você compra produto da China, chega em uma semana para você. Entendeu? Então, praticamente tudo basicamente é commodity, né? Então, tem o Gary Vaynerchuk, que é um cara sensacional, tem um livro também, fala sobre isso, ele diz isso, tudo é commodity. Então, só não é commodity a forma como você apresenta esse produto, como você vende, como você chega ao seu cliente. Então, são vários, né, mercados e exemplos que a gente pode trazer aqui, que todo empreendedor ele tem que trazer essa inovação. Não tem jeito de fugir. Não tem jeito. Então, você vê aí exemplos, né? Vamos pegar aí, tinha uma mercearia próxima à minha casa, né? Aí o que aconteceu? Essa mercearia vivia bombando, né? E tal, e vende. Aí chegou um supermercado desses grandes aí próximo. O que ela tem que fazer? Tem que se adaptar à nova realidade. E foi o que aconteceu. Eles tiveram, até mudou de dono, né? Mas criaram, em vez de ser a mercearia, virou uma loja de conveniência. Então, você tem que se adaptar. E aí a loja de conveniência agora, que é o espetinho e tudo mais, tá bombando também, entendeu? E aí, assim, essa capacidade de adaptação, né? Exato. E aproveitando o gancho aí, antes da gente entrar sobre uma outra questão, justamente isso, por exemplo, a gente atende aí muito nicho de supermercados e tudo, né? Padarias, sim, ramo alimentício. E a gente vê uma grande concorrência aí das grandes redes. Mas o que a gente tem que contrapor é aquilo que as grandes redes têm de fragilidade. Porque as empresas, conforme as pessoas, todas elas têm seus pontos fortes e têm seus pontos fracos. Nem todo mundo só tem ponto forte, ou nem todo mundo só tem ponto fraco. Então, por exemplo, quando tem uma grande rede dessa, qual que é o ponto fraco dela? O ponto fraco dela é num oferecimento de produtos de fabricação própria, de uma padaria. O ponto fraco dela são no oferecimento de produtos mais frescos, por exemplo, açougue, um hortifruti, um atendimento diferenciado, um happy hour, igual aí um espetinho. Então, você tem que ver qual que é o calcanhar de Aquiles dessa grande rede, que tem, mas você tem que identificar e explorar bem isso aí, né? Vou dar um outro exemplo aqui, que é bacana também.
eu acho legal os exemplos, né? Então, assim, quando a gente traz os exemplos, eu acho que ilustra bastante. Bom, para a gente não perder o foco, né? O Só um Oceano Azul. minutinho. Pessoal, Ah, vocês fiquem à vontade, podem fazer as perguntas. O pessoal está acanhado, não fez pergunta ainda. A gente está aqui discorrendo sobre o assunto, mas pode fazer qualquer pergunta aí, quem está à disposição. exatamente. Então, vou dar mais exemplos aqui, porque eu acho que o exemplo ele ilustra muito o que a gente está dizendo aqui. Qual que é o foco do livro, né? O foco do livro é o Oceano Azul. Então, como você pode se diferenciar no mercado, que às vezes é muito sangrento, e você pode ir para um mercado que é pouco explorado ou inexplorado ainda. Então, a gente está trazendo essa questão de às vezes eu estou num mercado que é pouco explorado por um momento, mas que depois ele pode ser altamente explorado. Eu vou dar um exemplo do mercado de bijuterias, por exemplo. Né? Então, antigamente, você tinha poucas pessoas, poucas empresas vendendo bijuteria. Tá? Então, assim, era um pouco acessível, né, para todo mundo. Então, você tinha ali algumas lojas específicas, uma ou outra pessoa que vendia. Aí, de repente, né, você teve um crescimento enorme dessa forma de empreender, né? Pessoas empreendendo individualmente e tudo mais. E, de repente, isso vira um oceano vermelho, né? Onde você tem muitas pessoas vendendo e aí você tem pessoas vendendo... Aí você tem o mercado sangrento. As pessoas buscando o menor preço, né? As pessoas buscando e tal. Aí, o que acontece? De repente, surge os empreendedores inovadores, surge os oceanos azuis. E aí, um exemplo que eu acho legal, tem uma empresa que chama Kitbox, né? A Kitbox é uma empresa de bijuteria por assinatura. Então, ao invés de eu tentar ficar vendendo ali no dia a dia, no site ou qualquer coisa que seja, ela fez um plano de assinatura mensal, onde as pessoas pagam para receber essas bijuterias em sua casa com super comodidade. Ou seja, qual que é a inovação aí? A inovação não é no produto em si, tá? A inovação é na forma como eu chego no meu cliente, é na forma como eu vendo para o meu cliente. Aí fica a dica aí para quem tem salão de beleza, que, por exemplo, ao invés de ficar esperando o cliente vir, eu posso fazer um plano de assinatura mensal, semestral, anual e fidelizar aquele meu cliente o ano inteiro, ele fazendo unha comigo, fazendo cabelo e tudo mais, né? E aí você tem vários outros exemplos de empresas que deram certo, a começar pela Netflix, né? Então, a Netflix, ela estava era um mercado sangrento de locadora, e o que ela fez? Falou assim, não, o quê? Eu vou fazer assinatura. E aí ela foi criando sua própria indústria de filmes. Mas não é só a Netflix, né? Você tem vários exemplos de empresas que foram para esse segmento de assinatura. A própria Wine, né, todo mundo deve conhecer, de vinhos, né, que o mercado que virou totalmente sangrento aí, que é o mercado de vinhos, né? Todo lugar vende vinho. Você vai em qualquer mercearia, qualquer lugar tem vinho. E aí eles criaram esse mercado. E hoje está até abrindo capital na bolsa, né? Então, Exato. Bacana demais. E um ponto que a gente observa é o seguinte, toda vez que você tem uma ideia inovadora, que você cria algo novo, você resolve dois problemas dentro da empresa. Você resolve a questão operacional, que você consegue melhorar a operação, e automaticamente, toda vez que você melhora a operação, você também melhora o quê? O fluxo financeiro, o resultado financeiro. Né? Então, quando você tem uma ideia inovadora, corrige a operação e também dá uma fluidez no resultado financeiro. Né? E eu sempre digo, toda vez, Eric também deve ter isso várias vezes aí. Quando chega um empreendedor que fala, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema no meu caixa, com certeza ele está com problema operacional. Né? Porque um é raiz do outro. Então, se eu tenho problema de caixa, quer dizer que minha operação não está sendo bem explorada. E se minha operação não está sendo bem explorada, quer dizer que eu não estou planejando e desenvolvendo bem o meu mercado. Né? Então, por isso que é fundamental desenvolver ideias inovadoras e essas questões para melhorar a questão do fluxo de caixa. Ô, Thiago, pode falar. Isso aí que você falou é muito importante. Eu acho que é bacana a gente falar, reforçar. Tem muito empreendedor que chega para mim falando assim, Eric, estou com um problema financeiro. Eu acho que eu estou com as despesas muito altas. E aí, não sobra dinheiro ou qualquer coisa do tipo. E aí a gente vai analisar e a gente passa a identificar que o problema não são as despesas, sabe?
O problema não é que essa empresa está com uma despesa alta, está com um custo operacional alto, ou está com um custo fixo alto, né? O problema é que ela não está vendendo, ou ela parou no tempo. Ela parou de vender ao longo do tempo, né? E isso aconteceu pelas entradas dos novos concorrentes, né? De produtos diretos ou produtos indiretos. Né? Então, vamos supor, eu tenho um açaí, né? E aí eu fico achando que eu estou concorrendo só com donos de açaí. Mas eu não estou concorrendo só com donos de açaí. Eu estou concorrendo no ramo de sobremesa. Né? O ramo de sobremesa, você tem sorvete, você tem vários tipos de produtos. E aí eu tenho que expandir um pouco mais. E aí o problema não é, como eu disse, o custo fixo, é a venda que está muito baixa. Eu tenho que estar sempre inovando, porque senão, hoje, né, com esse mercado extremamente dinâmico que a gente está vivendo, eu tenho que estar sempre buscando me diferenciar. E a inovação ela não pode ser uma palavra que é pesada. A inovação, como eu disse, ela é a partir de uma pequena necessidade mal atendida. Então, eu visualizei uma pequena necessidade mal atendida e testei na minha empresa com o objetivo de verificar, né, se o meu cliente vai aderir àquela pequena inovação que eu coloquei. E aí eu vou fidelizando uma parte do meu público, eu vou testando pequenas coisas para eu melhorar as minhas receitas. É esse o ponto, né? Exatamente. E essa reflexão que você colocou aí, eu achei super importante, que é a questão de você parar e voltar os olhos, como é que se diz, onde que você está. Porque muitas vezes você entra e fala, vou comprar e vender. Mas você não para fazer uma análise de como você está. Por exemplo, eu acho que eu estou só vendendo um determinado produto, igual você citou. Mas, na verdade, eu estou num nicho maior. Eu não estou vendendo só um doce ali. Eu estou num nicho de sobremesas, que tem outros concorrentes. Então, é fundamental fazer essa análise abrangente, né? Então, a gente tem que parar e sempre pensar na estratégia. Não só na questão ali da essência, né? De comprar, vender ou prestar um serviço especificamente. E aí, dentro desse contexto, eu pergunto, no livro, quando se comenta de Oceano Vermelho, esse oceano sangrento aí que a gente colocou, lá fala que você tem que ir para a estratégia de diferenciação, que a gente comentou aqui ao longo da live, dessa diferenciação. Então, você tem que optar pela diferenciação ou a estratégia de preço. Então, no livro deixa claro que se eu estou no Oceano Vermelho, tem que ser um ou outro. O livro comenta isso, no Oceano Vermelho. Você concorda que se eu estiver no Oceano Vermelho, eu tenho que optar por uma diferenciação ou ir forte pelo preço? Ou você entende que talvez dá para conciliar os dois? Eu acho que dá para conciliar os dois. Em alguns negócios, o preço é muito sensível, tá? Então, você tem algum tipo de empresa que não tem como você correr muito. O principal produto que você vende é um produto que não tem como você agregar muito valor nele, como eu estava citando o exemplo do GLP, né? Então, por exemplo, eu não consigo aumentar muito o preço do meu combustível porque eu tenho um atendimento de qualidade, entende? Então, assim, tem negócios que eu tenho que ter uma estratégia mesmo de precificação, né? Então, por exemplo, eu vou ter um preço baixo porque eu tenho uma estrutura enxuta, porque eu tenho condição de comprar, porque o meu fornecedor me dá uma boa condição de preço, enfim. Então, alguns mercados, assim, essa estratégia, essa questão de preço, o preço ele é muito sensível para alguns tipos de negócio, tá? Então, o que eu faço? Nesses casos, eu consigo conciliar os dois da seguinte forma: eu tenho um bom preço, né, nesses mercados mais concorridos, mais sangrentos, mas eu ainda consigo agregar valor de alguma maneira, seja por uma conveniência que eu ofereço para o meu cliente, seja por um atendimento. Esses dias eu fui num... A gente sabe aqui, todos que abastecem, sabem que existem postos que têm um atendimento mais diferenciado e outros que o cara não está simplesmente nem ligando para você. Então, eu fui esses dias num posto que foi dessa maneira. O atendente, ele simplesmente ele perguntou se eu queria que calibrasse o pneu, perguntou se verificou o óleo, e ali ele vai aumentando o ticket, vai aumentando a venda dele. Então, ele vende ali para mim a água, né, o óleo, ele vai agregando ali dentro da empresa dele. Mas o produto principal é o combustível. E se ele não tiver um bom preço nesse produto, ele vai morrer no mercado, entendeu? Porque é uma sensibilidade muito grande. Agora, outros mercados, você consegue fazer diferente. Mercado de produtos artesanais, né? Mercado de
de roupas, que você pode ter as roupas que a pessoa produz, sob medida, você pode ter um atendimento personalizado, enfim, Então, né? Ele então vai quer dizer, desembolando. então quer dizer assim, dependendo da minha atividade, às vezes pode ser que eu tenho que ir mais forte para o preço e não tem tanta diferenciação. Em alguns eu posso abusar mais da diferenciação e em outros talvez eu consiga fazer um equilíbrio. Mas para isso o empresário tem que estar antenado em qual ponto que ele tem que aprofundar mais, né? Então, assim, pessoal, a nossa live já está chegando ao final, né? É Passou um rápido. assunto rapidíssimo. É um assunto que a gente vai explorando e conversando e ele é inesgotável, porque a gente tem que estar falando disso sempre nas empresas, né? Mas, para finalizar, Eric, uma última pergunta mais rapidinha, para a gente já entrar nas considerações finais, é o seguinte, eu tenho ali, desenvolver uma ideia nova, estou ali bolando meu oceano azul. Como que eu faço para saber as fronteiras desse oceano azul meu? Como que eu protejo ele para, por exemplo, travar de outros concorrentes entrar nesse oceano azul? E como eu posso fazer ao máximo para evitar ele se tornar um oceano vermelho? Rapidinho. É uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Na verdade, se é uma pergunta muito boa. Mas vou repetir, né? O empreendedor, para ele se manter no mercado, ele tem que fazer inovações constantes. Aí, eu separei aqui 3 passos que eu acho que fica de resumo para todo mundo aqui, de tudo que a gente está falando, que, assim, a primeira coisa que o empreendedor precisa fazer, tá, é se perguntar e conhecer bem o seu cliente para entender quais os principais benefícios que os seus clientes desejam. Quais os principais problemas que não estão sendo atendidos atualmente pelos seus clientes? E aí entra naquela ideia. Onde que eu vou buscar isso? Conversando com o meu cliente, observando o meu cliente, entrevistando o meu cliente. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Então, o que meu cliente precisa que ele ainda não está sendo bem atendido? O segundo é você observar dentro da sua concorrência em relação ao que elas oferecem. Tá? Então, talvez a sua concorrência não tenha um bom atendimento, mas ela tem uma boa estrutura. Tá? E isso é um valor para o seu cliente. Estrutura é um valor para o seu cliente. Então, talvez você não consiga concorrer com aquela empresa na estrutura, mas em relação ao atendimento você consegue. Então, enumerar, por exemplo, nota de 1 a 10 mesmo, os atributos que aquela empresa tem e que são valor para o seu cliente. Tá? Pode ser a estrutura, pode ser a qualidade, pode ser o atendimento. E aí, no terceiro ponto, é você trazer para você, não é? Que é o que você pode implementar ou o que você pode reduzir dentro da sua empresa, que é a matriz lá do Oceano Azul, né? O que você pode reduzir, o que você pode elevar, o que você pode criar de novo, o que você pode eliminar, que não vai fazer diferença nenhuma na vida do seu cliente, e aí você vai definindo essas estratégias, tá? Então, toda vantagem competitiva, a maioria delas, ela tem, eu acho que todas, né? Elas são temporárias, né? A não ser uma patente que, sei lá, não expira, né? Você tem um tempo ali. Então, é importante o empreendedor ficar atento a isso, né? Ele tem que estar sempre inovando para ele manter o oceano azul. Mas dificilmente ele vai ter um oceano azul para sempre. Exato, temos que sempre vigiar aí, né? E, por fim, você como consultor do Sebrae, né, que traz tantas soluções aí para as nossas empresas, eu lhe pergunto, como o Sebrae pode estar ajudando as empresas nesses aspectos que nós tratamos aqui, no aspecto de ajudar a trazer uma inovação competitiva, ajudar no processo da gestão do seu negócio e também ajudar nesse aspecto de planejamento, a parte de resultado financeiro. Ela tem consultorias específicas, alguns produtos específicos nesse sentido? Olha, eu vou pegar esse livro aqui, né, que nós temos um curso que é fantástico para toda pessoa que quer empreender ou que já tem um negócio, que fala muito de inovação, que é o Bootcamp. Né? Então, o Sebrae tem esse curso aqui, maravilhoso. E aí, se as pessoas quiserem saber um pouco mais, pode me mandar aí no direct, pode me mandar mensagem, né, que eu explico como que funciona. Mas o Bootcamp é um curso que trabalha inovação, né, um dos principais que a gente tem hoje. Só que assim, a gente sempre está falando de inovação nos nossos atendimentos, tem um atendimento gratuito do Sebrae aqui em Montes Claros, ou por telefone,
é só ligar e marcar, né? Eu tenho um telefone aí, eu posso deixar aqui no comentário. Mas o Sebrae está sempre falando de inovação porque a gente acredita que isso é o que o pequeno empresário precisa fazer para se destacar no mercado, tá? Então, tem um atendimento gratuito, tem consultoria, tem cursos como esse que eu especifiquei. Então, é um trabalho muito forte nisso aí há muito tempo, né, que gera muitos resultados positivos. Ótimo, isso aí. Então, pessoal, seguindo aí o que o Eric colocou, é o que? A empresa, nós precisamos ter essa dinâmica, esse ciclo. Sempre tem que procurar inovação, sempre preocupar com a gestão. E o Sebrae está aí para nos ajudar. Então, sempre vamos ter que estar procurando e pedindo ajuda e sempre nos aprofundando. Beleza? Então, pessoal, chegamos aí ao final da nossa live, né? Quero agradecer aqui a presença do Eric, nos ajudou bastante aqui a discorrer sobre esse tema. Depois vamos fazer outras lives também, porque o assunto é bem extenso, né? E agradeço aí por ter aceitado o nosso convite. Foi um enorme prazer passar esses minutos aqui contigo e espero, né, que em outras lives a gente possa estar falando mais aí. Eric, seus agradecimentos e as considerações finais aí. Bom, eu acredito sempre que a gente precisa falar mais disso, tá? Então, várias pessoas passaram por aqui, ouviram algumas coisas e, e às vezes ficaram, outras saíram, mas eu acredito que isso a gente precisa estar sempre intensificando, porque a gente fica muito na zona de conforto. A verdade é essa. A zona de conforto ela é confortável, né? E aí eu tenho que estar sempre me desafiando. Esse é o principal insight que eu quero deixar. Que assim, nem sempre eu vou acertar e tudo bem, tá? Nem sempre eu vou fazer alguma coisa diferente e aquilo vai dar certo. E aí eu não posso desanimar. Então, assim, eu tenho que estar sempre, por exemplo, se eu quero inovar trabalhando como advogado, eu tenho que ver em outras cidades como é feito o trabalho, em outros países, e consultar na internet, visitar feira, para eu estar tendo insights, não só, né, feiras também, só próprio como advogado, mas também fazer essa análise de outras empresas, porque hoje a gente não precisa ficar preso só a um negócio. Você pode fazer no seu ramo o que outra empresa faz, né, no ramo dela. E aí você faz essa que a gente chama de combinatividade. Né, você combina uma atividade com a outra para gerar algo inovador diferente. Então, acho que fica essa ideia aí de estar sempre se desafiando, tá? Exato. Então, pessoal, é isso aí. Agradecer a presença de todos, né, que passaram com a gente aí. Essa live vai ficar salva no Instagram, também vou colocar ela no YouTube. Então, fica aí a oportunidade de todo mundo acompanhar ela na íntegra. Ao final, nós vamos finalizar essa live e em seguida eu vou fazer o sorteio, né, de todo mundo que passou na live aí. Vamos fazer o sorteio aí do livro, ok? Então é isso, pessoal. Foi um grande prazer passar esses minutos com vocês aí. E um forte abraço. Até mais e valeu, amigo. Tudo de bom. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite. Tudo de bom, tá? Um grande abraço e tamo junto nas próximas aí. Valeu, pessoal, valeu. Também que assistiu. Falou, galera. Tchau, tchau.